Padre, Mestre Jesus, nos envolva nesses instantes. No primeiro momento, agradecer profundamente a Deus a oportunidade de estarmos numa casa espírita, quando nos são facultadas todas as condições necessárias para que a gente se aproxime um pouquinho mais de Jesus. E nesses instantes dessa aproximação, colher do nosso Mestre amado as suas vibrações que tanto nos sustentam, nos ajudam, nos curam e nos entusiasmam para a nossa caminhada à direção da luz. A gente busca sempre lembrar da pequena capacidade que a gente tem. Assim pedimos a Jesus que seja Ele o coordenador dos estudos dessa noite e os amigos do plano espiritual que aqui já se encontram presentes, que eles possam fazer uso da nossa palavra, nos incluindo a entendimentos mais profundos e superiores. O tema, como foi lembrado, é a força do amor. Essa palestra, ela já percorreu inúmeras cidades, inúmeras casas espíritas, e a proposta dela é a gente poder refletir com mais profundidade sobre como é que está a nossa condição do exercício do amor nessa nossa caminhada. Nós vamos verificar pelos estudos, e esses estudos aí ele busca um pouco na física, um pouco na biologia, um pouco nas estruturas orgânicas, composição das estruturas orgânicas dos nossos corpos, né, quando estamos encarnados, e é um estudo que nos traz profundas reflexões. Para quê? Para que a gente, ao nos analisarmos, podermos buscar novas posturas para o exercício do amor. Nós vamos lembrar que a doutrina espírita nos revela que todos nós fomos criados simples e ignorantes, ou de pouco saber, né? Porém, Deus nos deixou a chama do amor em cada um de nós. Todos nós somos seres profundamente amorosos, mas o que ocorre conosco é que a gente ainda não aprendeu a exercitar o amor. E a proposta do estudo é refletirmos sobre essa condição. A imagem é muito bonita, né, de Jesus ali, e essas imagens foram objetos de participação efetiva de mentores espirituais para nós que elaboramos o material, certo? E, portanto, a autoria desse trabalho, desse estudo, a condução é toda ela espiritual, com o uso da nossa pequena condição de médium, né? A outra imagem é exatamente uma pessoa muito querida por todos nós, que é o apóstolo Paulo, né? E Paulo, quando manda uma carta, a primeira carta dele para os Coríntios, todos nós lembramos dessa mensagem, né? E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver o amor, nada serei. É uma verdade. A gente lembra muito dessa mensagem de Paulo, mas interessante que a gente admira a mensagem, admira a proposta dele nos fazer essas revelações, mas ficamos muito ainda aquém do exercício do amor, certo? Ficamos muito no campo da retórica. O Espírito Erasmo, no livro Reflexões à Sombra da Cruz, ele faz uma análise, faz uma reflexão acerca da citação do apóstolo Paulo, essa que nós vimos em parte. Diz ele que aquela citação de Paulo é um hino magistral de louvor à mais poderosa de todas as forças
de que dispõe o homem, a força do amor. Foi lembrado na mensagem que o nosso irmão leu na abertura, né? Portanto, o que a gente vai compreender que na verdade a força mais poderosa de que todos nós temos essa condição na nossa existência é o exercício do amor. Porém, nós vamos lembrar que ainda estamos exercendo aquele amor egoísta, amar porque, sendo que o amor ágape, o amor sublime, o amor divino, é o amor que a gente deve exercer apesar dele. Há uma inversão muito grande nesse processo. Por isso, é necessário a gente refletir, porque mesmo que nós somos seres amorosos, criados por Deus, nós precisamos aprender a amar da forma mais correta. Nos disse um grande professor brasileiro que nós andamos porque aprendemos a andar. Então a gente tem a necessidade de andar. Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz que todos nós estamos a caminho da luz, todos, sem exceção alguma. Mas, como lembra o nosso educador, nós precisamos aprender a andar a caminho da luz. Então, o aprendizado está em todos os campos da nossa existência, mas em especial, muito em especial, no campo do amor. Daí a gente vai lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que veio trazer para nós uma reflexão muito profunda, quando ela disse: mãos que servem são mãos são mais santas do que os lábios que rezam. Agnes Concha, que é a Madre Teresa. Essa citação dela, para quem não tem a percepção, pode achar que ela está fazendo um conflito entre o exercício do amor com as mãos e a oração. Ela não está fazendo isso. Ela não estabelece demérito na prece, na oração. Ela apenas diz aquilo que Tiago, o irmão mais velho de Jesus, nos ensinou nas suas epístolas, quando ele disse que a fé sem obras é fé morta. Então, há uma necessidade do exercício. Nós, do movimento espírita, nós que somos espíritas e estudamos essa doutrina de luz, temos aquela compreensão e usamos como estandarte nossos trabalhos, que é o estandarte da caridade. O amor é um sentimento puro de todos nós, vindo da fonte divina. Porém, muitos de nós detemos o sentimento, amamos, mas não colocamos o amor em ação. Por isso, nós lembramos que a bandeira da caridade, que é a bandeira do exercício do amor, é exatamente isso. O amor em movimento, quando o amor sai de mim em forma de ações, ele tem o nome de caridade. É isso que Madre Teresa vem nos falar, que nós temos que colocar em exercício os nossos sentimentos amorosos, mas precisamos aprender a fazer isso. A força do amor, esse é o tema, Para isso nós vamos ter que fazer rápidas reflexões da física. Ninguém precisa preocupar, certo? Não vai complicar a cabeça de ninguém. Tem muita gente que tem medo de física. Eu adoro desde criança, desde menino, E por isso estudei para tal. Mas a física nos traz muitas revelações preciosas e é o campo da ciência que mais nos dá sustentação nos entendimentos da nossa doutrina espírita, Então, lembrando sempre que doutrina espírita é ciência, filosofia e ou moral,
A força do amor. Então nós vamos fazer reflexões sobre a física. Conceito em contexto da física. Força, a gente pode até chegar a dizer que esse tal de força não existe, ou aparentemente não existe. O que existe é um agente que provoca uma situação. Então, a física trata com esse conceito que é em contexto, esse aí não tem contestação, já está mais do que consolidado. Força é o agente da dinâmica, responsável por alterar o estado de repouso ou do movimento de um corpo qualquer. Quando se aplica uma força sobre um corpo, este pode desenvolver uma aceleração, como estabelece as leis de Newton, ou se deformar, ou acelera ou se transforma, né? O agente da dinâmica faz parte da segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que ela estabelece? Esse corpo está ali, qualquer material, se não tiver um agente para provocar aquela dinâmica, certo? Ele fica ali quieto, eternamente, certo? Tem pessoas que vêm para cá no estágio, certo? E fica aqui, passa um tempo e volta para a pátria espiritual com pouco movimento ou quase que nada. Ficou inércia, certo? Nada o movimentou. Então, o movimento ele dá por atuação de um agente. Esse copo ele vai movimentar agora porque eu peguei ele, então tem uma força atuando nele e vai fazer ele se movimentar. Essa é a primeira lei, a lei da inércia. Está ali parado. A segunda lei de Newton é a lei de que uma força atuando sobre esse corpo, que está na inércia, ele vai se movimentar. Mas para ele se movimentar, ele tem que ser bastante forte, esse agente, certo? Com equivalência à sua massa da estrutura, ou seja, uma coisa muito grande. Não adianta eu ir lá e empurrar, porque ele não vai movimentar, porque a força minha é perante aquela massa grande, vai ter dificuldade em provocar a dinâmica. A terceira lei de Newton, essa é muito conhecida por todos nós, principalmente nós espíritas, né? A cada ação corresponde a uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Isso no campo da matéria, da física, aplicado plenamente. E no campo moral, que é o que a doutrina espírita nos revela, tem um outro nome essa força, que é lei de causa e efeito. A cada causa tem um efeito, certo? E nós somos quem foi o causador, tem uma responsabilidade com aquele efeito. E, portanto, o efeito vai retornar para ele na mesma intensidade. Ok? Lei de causa e efeito. Essa segunda lei é o objeto do nosso estudo, certo? Porque o amor, se ele está inerte, ele está parado, certo? Eu preciso movimentá-lo, fazer com que haja ação, pratique a caridade, tenha atos, né? Mas vocês observaram uma coisa interessante? Que ali está aqui essas letras paradas, elas estão na forma da inércia, ok? Quando eu apertei o botãozinho aqui, elas se movimentaram. E ao movimentar, surgiu um outro painelzinho. Aquele movimento é o movimento da dinâmica. Isso aconteceu por causa de uma força, de um agente que se chama energia eletromagnética, atuando na coisa. A doutrina espírita nos revela que nós temos em todo o universo o fluido cósmico universal, criado e doado por Deus na estrutura do universo. E esse fluido cósmico, ele vai se transformando e se adequando
às condições das necessidades. Então, todas as energias que geram no nosso universo são transformações desse fluido cósmico universal e que a gente chama na ciência de energia eletromagnética, certo? E aí tem vários tipos de energia. Exemplo, a energia elétrica, né? É uma derivação dessa fonte de energia do universo. Só que a energia elétrica, ela é a energia que depende de uma estrutura mecânica ou material para que ela possa percorrer, para que ela possa seguir adiante com os seus campos vibracionais. Ou seja, a energia elétrica ela precisa dos fios, né? Dos cabos para conduzir. Um outro tipo é a energia provocada pelo som, né? O som é uma fonte de energia. Eu estou falando aqui e está havendo um movimento que está chegando até vocês. Isso ocorre porque tem um campo vibracional com as ondas hertzianas, elas percorrem dessa forma. Para a onda hertziana percorrer, essa energia necessita de um elemento material, que é a atmosfera terrestre. Por isso, a gente fala que escuta daí. Quando a gente sai da atmosfera, que está no cosmos, certo? O som não existe. Ele não atua dessa forma. Tem outras formas. Por isso que quando o homem foi na Lua pela primeira vez, ele para transmitir lá, né, Armstrong lá falar e transmitir para nós, chegar até aqui o som, certo? Teve que desenvolver uma outra forma de energia, que é essa que a gente usa naquele forninho em casa, certo? Que é uma energia, né? Micro-ondas. Porque a micro-ondas ela é transmissível independente da atmosfera terrestre. Quando ela chegou aqui, os aparelhos a transformaram para esse tipo de energia, que aí tem a condução, etc. Assim são os campos energéticos do nosso planeta. O nosso pensamento, ele constrói, ele modifica, ele movimenta, tanto em mim quanto quando ele se expande nos seus campos vibracionais. O pensamento é um tipo de energia eletromagnética que não necessita da matéria, certo? Ele percorre, como nos lembra aquele espírito muito poético, né? E é um princípio da física. Cada bater de uma asa de uma borboleta interfere na mais longínqua estrela do universo. Poético, bonito e verdadeiro, certo? Quando ela bate as asas, ela cria um campo vibracional, e esse campo vibracional vai percorrer. Isso também ocorre conosco, todos nós. Por isso, os Espíritos vêm nos alertar: cuidado com seus pensamentos, cuidado com as suas palavras, inclusive na internet, nas redes sociais. Porque a palavra, alguém fala assim, mas a palavra se perde ao vento. Não se perde ao vento. Palavra é uma vestimenta que a gente coloca num campo vibracional que tem um sentido. E ela percorre, e atinge, e atinge, e atinge. Portanto, quando a gente está desequilibrado, vocês já perceberam que a gente transforma a fisionomia da gente e as pessoas que estão ao lado já ficam meio assustadinhas? Aquele pai que tem um problema na rua, e aí qualquer, né? Antigamente a gente falava assim, problema de cheque sem fundo. Hoje não existe mais, né? Acho que não, né? Pix falso. Pix falso, pois é. Ele recebe um Pix falso e desequilibra. Fraqueza, né? Desequilibrar por causa de matéria, mas desequilibra e vai nervoso para casa. Quando ele bota o pé na porta da sala, e lá na sala está a mãe com as criancinhas, ele não precisa falar nada, elas sentem o impacto, principalmente as crianças. Tudo fica assustadinho, arregala os olhos, certo? A esposa, o coração começa a bater, alguma coisa está anormal. É porque os campos vibracionais dele
estão atingindo as pessoas, como o bater das asas de uma borboleta. Quando eu estava assim, quando eu apertei um botãozinho aqui dentro tem energia elétrica condensada dentro de uma pilha, mas é energia elétrica. Quando eu acionei, essa energia elétrica passou rapidamente por uma estrutura que a transforma num campo magnético. E esse campo magnético saiu daqui, não sem fio, saiu daqui, foi captado por uma anteninha que está aqui, certo? E quando ela captou essa anteninha, na programação dessa estrutura de palestra, eu estabeleci uma determinação lá, que quando essa energia atingisse lá, que ela provocasse a dinâmica para que aquelas letras se movimentassem. A partir de eu apertar aqui, a letra movimenta, né? E é de imediato, aperta aqui e já está movimentando. Chega lá. Ao chegar essa energia, ela movimenta, ela é transmitida, aí sim, volta pelo computador, que está tudo preparado, volta para o campo da energia mecânica. Então ela passa por um fio, aí ela volta a ser energia elétrica. Entra nesse outro aparelho. Esse outro aparelho recebe aquele input dessa força, ou energia, e que ela atua, porque tem uma estrutura, né, aqui dentro, que faz com que ela atue nos átomos, nas estruturas atômicas que estão aqui dentro nessa estrutura de aparelho. E aí, atinge as partículas chamadas nêutrons, que são os focos que vão transmitir essa luz aqui e que vai percorrer. Portanto, partiu tudo de um simples toque, certo? E sem fio, e de imediato. É assim que funciona, e funciona em todos os lugares, como funciona a nossa mente, e é isso que nós vamos verificar aqui agora. Aqui está a segunda lei de Newton, ninguém precisa copiar, nem tirar fotografia, Mas por que a gente colocou aqui? Agora no grupo de WhatsApp, professor? Por que a gente coloca aqui? Porque nós queremos destacar isso aqui, ó, energia magnética. Essa energia das vibrações emanadas da nossa estrutura, de cada um de nós. Quando estamos dando passe, são energias eletromagnéticas. Portanto, a gente vive nesse processo. Qual é a fonte desses campos energéticos? Charles Darwin, lá no livro publicado em 1872, ele inicia esse estudo, quando ele analisa as expressões, os acontecimentos sobre as emoções. E aí ele identifica que os animais, certo? Eles tinham comportamentos, mas são comportamentos predeterminados, que a gente chama de instinto, que é a mesma coisa desse aparelho aqui, ó. Computador é máquina burra, viu, gente? Se ele não tiver um comando para cá, ou seja, se você jogar lixo de cá e sai lixo do outro lado, ele apenas é um considerador de informações, certo? Charles Darwin veio e identificou que os animais agem por instinto, mas que o homem é diferente. E aí, o que é que acontece nessa estrutura cerebral que tem nos homens, né, no ser humano, e não tem nos animais? Porém, quem refletiu com mais profundidade já foi agora em 1937. E aqui é uma das belezas que a providência divina permitiu que viesse para nós. O trabalho desse jovem chamado James Pepys, ou Papes, como que americano, neuroanatomista. Ele fez um estudo em 1937. Naquela época não existia esses exames
né, que hoje, de imagens que revelam tudo, não existia nada disso. Mal existia, nós chamávamos assim, as chapas de raio-x, que é um tipo de energia, né? Então, ali ele fez um estudo e identificou toda a estrutura cerebral do ser humano. O estudo de papéis, ele é base para a psiquiatria, a psicologia, a neurologia, certo? Então, nós da área de ciência sempre consideramos esse estudo dele. E não vai ter jeito de modificar, a não ser que a nossa estrutura cerebral modifique. O que ele fez? Ele estudou, portanto, a composição da estrutura cerebral. E eu não sei nem como é que ele conseguiu identificar isso, mas identificou espiritualidade atuando, né? Aonde ele identifica que na estrutura cerebral existe ali no centro um sistema chamado sistema límbico. São 9 tipos de órgãozinhos, são 9 partes de uma estrutura cerebral. Ela fica bem no centro do cérebro e tem uma atuação precisa na nossa existência. Basicamente tudo sai dali, certo? Ele estabeleceu os fluxos, analisou as vias das serotoninas, que nos dá essa paz, a serenidade quando a gente está em oração, cantando música boa, né? Ou meditando, tudo isso ele fez essas análises. E o trabalho dele foi identificar algo, que a nossa estrutura processa esse mesmo tipo de energia eletromagnética o tempo todo, dia e noite, sem parar. Alguém já parou de pensar alguma coisa? Já tentou parar? A gente não consegue, certo? O processo é constante, e é dia e noite. Quando nós estamos dormindo, continua o processo. Fica um pouquinho mais lento, mas continua, ele entra numa outra cadência. Mas nós vamos lembrar que essa movimentação dessas energias nessa estrutura, chamada sistema límbico, faz com que a gente emane o tempo todo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por isso os Espíritos falam, cuidado com seus pensamentos. E aí não adianta fechar a porta. A gente reflete o tempo todo. Ele identifica. Isso aqui emana nossos campos vibracionais o tempo todo. O obsessor está lá do outro lado da rua, está muito distante da gente, e de repente a gente conta para ele que a gente está com vontade de fazer uma coisa errada. O que ele faz? Opa, esse cara é um dos nossos, vamos lá. Ou seja, espíritos não ficam o tempo todo vigiando a gente para saber o que a gente está pensando, não. Somos nós que contamos para eles. Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala que o obsessor sabe muito mais de nós do que nós mesmos, porque nós emanamos os nossos campos vibracionais. Daí a vigilância com os nossos pensamentos, ou a mudança de padrão de pensamento, né? Papéis fez um trabalho excelente quando ele analisou como é que percorria essas energias dentro da estrutura cerebral, certo? E ele viu que tinha canais, seguia daqui, ia para ali, etc, etc. E aí ele criou o chamado circuito PAPS, que é exatamente uma forma como a gente faz. Quando a gente vai fazer uma obra, tem o arquiteto e tem o engenheiro elétrico que vai desenhar qual é o circuito, né? Esse fio aqui tem que ter uma potência tal para receber a carga de energia assim, daqui ela vai para cá, que vai ali na tomada, e a tomada tem que ser apropriada para isso, e assim por diante. Portanto, existe em nós uma estrutura aonde as energias percorrem, certo? E essa estrutura, ele fez inclusive um desenho que foi publicado na revista Nature americana, a revista científica mais séria que existe até hoje, né, no nosso planeta, aonde ele estabeleceu os canais e
quais órgãos ligavam com o outro. Por quê? Porque por lá a gente tem a memória, certo? Processa a memória, o outro processa os sentimentos, o outro processa os fatores cognitivos para que haja um aprendizado, um processamento dos processos de captação de informações para que a gente evolua intelectualmente, moralmente. Então, todos os nossos processos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, tudo processa ali dentro daqueles nove órgãos, sistema límbico. E aí essa energia passa daqui para lá, tal. Chegou um momento que aí ele falou assim, bom, os sentimentos, o sentimento tem lá o departamento dele, né? E ele comanda as coisas. Mas da onde que vem esse? Qual é a origem primeira desse, né? Ele fez todo o trabalho, só que quando foi para ele citar da onde vem, aí ele não sabia, ele não era espírita. Porque se ele fosse espírita, ele ia falar assim, vem da mente espiritual. Vem de mim que sou espírito, que estou ocupando esse corpo orgânico para que esse corpo me sirva nas minhas ações do cotidiano, para que eu, através desse corpo orgânico, possa me relacionar com as irmãs, com os irmãos e com os elementos da natureza criados por Deus, alguns transformados pelas mentes humanas. Essa interação, essa relação é de mim, espírito, através deste corpo orgânico quando estou encarnado. Quando estou desencarnado, é de mim, da minha própria mente, né? E aí, se ele fosse espírita, ele ia escrever aqui em cima mente espiritual, ou do espírito, né? Mas como ele não era, aí ele pegou e colocou uma palavra lá, feeling, sentimento, certo? Não teve condições para ter essa explicação. A doutrina espírita nos traz essa revelação. Aqui está o sistema límbico. Essa parte central do cérebro, onde os neurônios, onde a massa cinzenta, onde os neurônios se comunicam, transferem as suas energias com muita intensidade através dos neurotransmissores e dos neuroreceptores. As cargas elétricas que saem de uma célula para outra, dos neurônios, e ela vai dando o encadeamento das energias dentro dessa estrutura cerebral. E aí, isso aqui é o tempo todo percorrendo energia para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Aqui está dentro os novos órgãos. Aqui tem, nesse pontinho aqui, nós vamos encontrar uma glândula que é muito estudada por nós espíritas, que é a epífise, que é a glândula pineal. Aquela glândula que é o plugue, na verdade, ela irradia e capta as vibrações, as energias do plano espiritual. O médium recebe através da atuação dessa glândula, como nós também transmitimos para dimensões espirituais essas energias dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, certo? Ela fica ativada quando, e ela é muito bonita, porque ela é cheia de cristais por dentro, é do tamanho de uma glândula, de uma frutinha de como é que chama? Ervilhazinha. É uma ervilhazinha. E ela irradia. Quando desliga as luzes, por isso é necessário, na hora do passe, da prece, abaixar a intensidade de luz. Porque quando existe a energia elétrica, certo? Concorrendo com a gente, ela não fica muito ativa, não, ela fica meio inibida, certo? Alguém já dormiu bem com a luz acesa na cara? Não consegue. Sabe por quê? Porque ela que conduz o processo do sono. E aí ela fica perturbadíssima quando tem as energias. Mas as energias, as luzes são necessárias, né? Mas quando a gente abaixa aqui, naquele momento da prece, da vibração, ela irradia. Quem lembra de André Luiz, quando foi levado lá para os aulas, lá no centro,
que o médium, na hora que estava recebendo a mensagem, radiava luzes azuis, lindíssimas, né? É assim que acontece. E ela atua com as coisas sublimes, a boa música, a boa leitura, o bom pensamento, as meditações, a música, principalmente a música instrumental que não é ritmada, ela vai atuando e aí a gente sente essa paz, essa serenidade. Aquelas notas da música de Ave Maria, quando a gente dá as primeiras notas, certo? Aí ela já começa e a gente vai ficando sentindo aquela paz, aquela serenidade. Do lado de cá nós temos a outra glândula que se chama hipófise. A hipófise, necessária, todas duas no corpo, ela comanda as atividades motoras do nosso corpo, certo? Há uma interação entre um e outro e tal, e esses órgãos. E a atividade motora, ela é estimulada por essa glândula, e a gente faz as nossas ações, movimenta o corpo, certo? Agora, vocês já perceberam, aquelas músicas tufi-tufi, não condenamos nada, não somos contra nada, porque ser contra, de acordo com Mahatma Gandhi, é violência, certo? É melhor a gente não ser a favor, que é a mesma coisa, mas a gente não é contra, né? E aí, então, aquelas músicas em que haja aqueles recursos de luz, de iluminação, fumaça, aquele barulhão na cabeça, aquela coisa toda, e de repente a gente que não está acostumado, né? A gente está assim meio resguardado, aí se botar aqui no centro, daí a pouquinho o dedinho da gente começa a bater no ritmo, assim, vai aumentando, e se a gente não policiar, daí a pouco a gente está aqui no meio, pulando para cá, para lá e para cá. Movimentação energética na nossa estrutura. Por que nós estamos falando isso? Para a gente perceber que as ações que comandam, as energias comandam as nossas ações, elas têm canais próprios, mais vibracionais elevados e menos elevados. Aqui então, portanto, a gente fica nessa parte da frente, lobos frontais, lobo esquerdo, lobo direito, certo? É onde funciona a estrutura da razão da nossa existência. O Espírito de Verdade falou para Allan Kardec numa resposta que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Eu acho que está gravada ali. Por quê? É a parte da razão. A gente sente uma vontade de fazer uma coisa errada, certo? E a gente tem isso muito o tempo todo, né? Tem uma vontade de fazer uma coisa errada, de repente a consciência buzina para nós, olha, mas espera aí, Jesus não ensinou isso, como é que a doutrina espírita? Uma vez eu estava no campo de futebol, não vou contar meu time, não conto, eu desencarno aqui, mas não conto. Aí eu estava lá, isso faz muitos anos, muito, hoje em dia não vou mais, mas eu ia lá assistir o jogo de futebol com os amigos, sempre, né? A gente está sempre com os amigos. E aí, um jogador do meu time, do outro time, feriu, fico vigiando eu não, viu? Um machucou o outro e tal, e o jogador estava lá ferido e sofrendo, e aí a torcida começou, obsessão coletiva, começou a movimentar. Daí a pouco, quando aquele jogador pegava na bola, todo mundo gritava, vai morrer, vai morrer, vai morrer. De repente, sem que eu perceba, eu estava lá no meio, vai morrer, vai morrer. Uma entidade amiga apresentou naquele momento, lá dentro do estádio, na minha presença, e olhou muito para mim assim nos olhos e falou assim, você se diz espírita? Desmontei, fui sofrendo, sentei lá, não quis fazer torcida, seja errado, mas a torcida para violentar o outro,
ferir o outro, pressionar o outro, é errado. Aí eu sentei, e os colegas continuaram. De repente um virou para mim e falou: o que aconteceu com você? Aí eu menti. Estou com dor de cabeça. Não tinha saída. Fazer o quê, né? Então, nós estamos envoltos dessa nuvem de testemunhas. Se eu me envolver, eu capto, e se eu não tiver a vigilância, eu entro na roda dos processos obsessivos. Pensamento e Vida, um livrinho desse tamanhozinho, riquíssimo. Emmanuel Chico. Eu acho que todo espírito devia estudar essa obra, certo? É uma riqueza. E essa riqueza nos traz, no seu capítulo 2, um capítulo que Emmanuel fala da vontade. Observemos. Comparemos a mente humana, isso é Emmanuel, espelho vivo da consciência lúcida, porque nossa mente espelha, certo? Todos veem a gente. Há um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí ele faz essa analogia, muito interessante. Toda empresa tem lá um organograma, né? Mesmo que não tenha desenhado, mas existe. Tem o comando e tem os departamentos que vão atuar. E ele fala sobre a mente humana, quando nós estamos encarnados. Então ele disse que tem vários departamentos, mas os mais importantes. O desejo, departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo do trabalho. Então, nessa parte do desejo, é com ele, é nesse departamento, que eu vou criando as propostas da minha existência, as minhas aspirações, o que eu quero no futuro e assim por diante, para poder acalentar o estímulo ao trabalho. Mas também esse departamento, vamos ver que ele pode operar ao contrário, certo? Podemos desejar outras coisas, a riqueza através da corrupção, o apego à riqueza material, que não leva a nada, em detrimento do outro que está passando fome, e assim por diante. Então os desejos têm que ser verificados, né? Buda, Siddhartha Gautama, nos lembra que só vamos atingir o Nirvana, ou plano espiritual superior, o dia em que eu não tiver mais esses desejos que não são sublimados, porque existem os desejos sublimados também. Esse dia alguém falou para mim assim: eu desejaria ter pelo menos 10%, desejasse pelo menos ser 10% do que o Chico foi. Eu desejo 100%. Eu quero ser igual ele, certo? Porque ele me deu exemplo para que eu possa lutar para um dia, sei lá quando, ser igual a ele. Então, os nossos desejos são o que vai estimular os nossos trabalhos. O outro departamento é da inteligência, dizer, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. É através da inteligência que a gente vai captar valores que vão se tornar os patrimônios da nossa evolução e da cultura. Por isso Jesus disse: não tesouro na terra, é isso daqui, tesouro no plano espiritual, que é o desenvolvimento da inteligência e dos valores morais. Isso aqui a gente carrega para o outro lado, mas os bens materiais não carregam. Depósito da imaginação, amealhando riquezas de ideal e de sensibilidade. Imaginar coisas boas. A arte, a boa arte, ela está aí nesse departamento, se cria, mas com sentido, tem uma razão, certo? Que vai ser riquezas de ideal, mas eu posso imaginar outras coisas, não? A gente imagina coisas que não devia. O departamento da memória, arquivando a súmula da experiência e outros, ainda que define os investimentos da alma. É na memória que a gente registra todos os nossos investimentos.
os nossos crescimentos, os nossos valores, né? Por fim, ele vem e diz que tem um departamento que comanda todos os demais, que é o departamento que ele chama de vontade, certo? Vontade. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Vontade. Então, é a nossa vontade que nos governa em tudo. Por isso Jesus disse: paz na terra aos homens de boa vontade. É a vontade que comanda. E olha que coisa interessante. Nela, na vontade, né, dispomos do botão poderoso. Lembra do botão? Que decide o movimento ou a inércia da máquina. É nela que eu aperto o botão da vontade. Quando esse botão vai me tirar da inércia para praticar. Esse botão, gente, para praticar o exercício do amor, essa força do amor, ela precisa ser, a vontade precisa ser acionada. Mas para que eu aciono a vontade de praticar a caridade, nós precisamos de passar e vivenciar um outro elemento que a gente não gosta muito, não. O ser humano não gosta muito, não. Que é chamado de piedade. Por que a gente não gosta? Porque para sentir piedade eu tenho que conviver com as dores alheias. Eu tenho que estar num ambiente de sofrimento, de angústia, de necessidades. É lá que eu vou conviver, porque eu vou sentir o sofrimento do semelhante. E esse sofrimento, pela piedade, aciona o meu botãozinho da vontade de praticar a caridade e de servir, de exercitar o amor. Portanto, a força vem daí, em todos nós, para que a gente saia da inércia, fica lá, assistir Big Brother Brasil, lá, aquela coisa. Gente, não é mais época. Tanta coisa que nós precisamos fazer, praticar a caridade, desenvolver trabalho, estudar, auxiliar as pessoas, buscar um crescimento intelectual e moral através dos estudos. Portanto, há uma necessidade da gente se movimentar e não ficar com essa máquina na inércia, parada. Sem a vontade esclarecida e vigilante. A vontade, ela precisa ser esclarecida, porque senão a gente passa a ter vontade daquilo que a gente não deve fazer. E a gente tem muitas vontades daquilo que a gente não deve fazer, certo? Ou a gente não tem a vontade. Então, ela precisa ser esclarecida. Por isso, nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus e essas obras tão ricas que a doutrina espírita nos traz, para que a gente vá valorizando, entendendo melhor, para que as nossas vontades tenham base na razão, na luz, no conhecimento, e sermos vigilantes, porque eu tenho o tempo todo vontades que não são sublimadas, aí eu preciso coibi-las. Lembram da parte do cérebro que está lá, ele é razão, ele fala, opa, aqui não, certo? Então eu tenho que aprimorar esses processos, e assim, se eu não tiver essa vontade esclarecida e vigilante, o desejo pode comprar ao engano afetivos séculos de reparação e sofrimento. Quantas vezes, por ignorância, nós praticamos atos que vão afligir séculos e séculos adiante? Ou o que nós estamos passando é reflexo do passado. Sem a vontade esclarecida e vigilante, a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Enxovia é aquela parte escura, úmida,
mal cheirosa que tinha nos porões das cadeias de antigamente e que a gente chama de umbrais, certo? É lá, muitas vezes a inteligência mal conduzida, a inteligência que mentes brilhantes desenvolvem técnicas, metodologias para corromper, para desviar os recursos corretos que é da humanidade, ou criar bombas, utilizar recursos de inovações tecnológicas para criar bomba para explodir nas nações e nas pessoas, destruindo lares, destruindo sonhos. A imaginação, se não tiver com a vontade esclarecida e vigilante, pode gerar perigosos monstros nas sombras, processo obsessivo, perturbações. A memória pode cair em deplorável relaxamento. Muitas das vezes você vê a pessoa necessitada, mas finge que não vê, porque ela vai lhe cobrar trabalho. É esse deplorável relaxamento. Por isso nós precisamos desenvolver sempre e evoluir nos nossos conhecimentos. Já fechando, nós vamos lembrar aqui do ensinamento de Jesus, o bom samaritano. Vocês lembram da história? Nós vamos fazer só umas partezinhas dela. Seguia aquele homem para Jericó com os recursos econômicos para poder promover compras para os seus negócios. Veio um ladrão, ou alguns ladrões, que lhe roubaram, lhe feriram, agrediram e deixaram ele à míngua, com todas as feridas, sofrimento. Veio, quem é que Jesus disse que veio primeiro? Vocês estão lembrados da história? Sacerdote. Veio o religioso, um de nós que nos dizemos religiosos. E aí, como ele não estava com a sua vontade aprimorada e nem com a vigilância, ele não acionou o botãozinho da piedade para praticar a caridade. O sacerdote virou e seguiu para o outro lado. Veio o segundo. Quem foi o segundo? Levita. Certo? Quem era levita? Funcionário público, que recebe os recursos da sociedade para poder ajudar a sociedade, mas não estava com a sua consciência preparada, não acendeu o botãozinho da vontade. Por fim, quem que veio? Aquele homem, bom samaritano, aquele homem que já tinha desenvolvido na sua gerência mental a prática da fraternidade. Ele já andava com ataduras, ele já andava com os ungüentos para poder conter as feridas, auxiliar na cura. Ele já andava com os produtos derivados do vinho para poder fazer a asepsia das feridas. Foi lá, acudiu aquele desconhecido, certo? Lhe serviu, praticou o verdadeiro amor, aquele que é incondicional. Praticou o amor e não parou por aí. Pegou aquele, colocou no animal que era dele, de tração, levou numa hospedaria, deixou algumas moedas com o hospedeiro e disse a ele: olha, cuida dele, eu vou na minha viagem, quando eu retornar, se você houver necessidade, você pode gastar, que eu lhe reporei. Já era um homem que praticava muita caridade, porque ele já tinha crédito com as pessoas daquela região. Portanto, esse é o homem que aprendeu a tocar o botão. Fechando, só para lembrar dessa imagem aqui, Madre Teresa de Calcutá. Vocês estão vendo essa canequinha aqui na mão? Tem uma história dela. Tudo na obra divina tem sentido. Madre Teresa sempre foi acompanhada por muitos repórteres
que admiravam aquele trabalho, a imprensa, os jornais, né? Tem aquela história um dia que ela estava curando uma pessoa que a ferida estava purulenta, então saía um odor muito forte, né? E nem todo mundo tem preparo para permanecer dentro do hospital naqueles momentos mais sensíveis, né? E aquele dia estava uma repórter e o seu colega ao lado, quando ela viu aquela coisa, e ela virou para o colega e falou assim: nossa, eu não faria isso nem por $1 milhão. Madre Teresa ouviu, serenamente levantou a cabeça e falou: eu também não, só faço por amor. Logo quando ela já, antes de ser, porque ela foi canonizada depois, evidentemente, de desencarnar, né? Ela foi entrevistada pela BBC de Londres, quando falou para ela assim: Madre, a senhora não fica constrangida de ser chamada de santa pelas pessoas? E aí ela disse: não. Aí ele falou assim: a senhora não sente, não fica constrangida? Ela falou: não, porque esse é meu dever. E o seu também, falou para o repórter, para o entrevistador, e o seu também. Porque é dever de todos nós termos a santidade nas nossas ações no cotidiano. Aquele dia em que ela recebe o Prêmio Nobel da Paz, um repórter que lhe acompanhava durante 35 anos, fazia reportagem para o New York Times, certo? E ele sempre perguntava para ela, às vezes que teve com ela: irmã, o que lhe move a fazer essas coisas? Coisa tem uma razão. E ele sempre perguntava num momento que não tinha jeito dela responder, porque ela estava cuidando de algum paciente, alguma pessoa, e ele não conseguiu colher essa informação dela. Naquele dia em que estavam na Suécia, recebendo o Prêmio Nobel da Paz, o Nobel, do primeiro-ministro da Suécia, ela lá feliz, não pelo prêmio, mas feliz porque sabia que por aquele chequinho que ela estava recebendo, ela ia poder concluir as obras do seu hospital para os pacientes. E aí então ela recebe. E aí o primeiro-ministro fala: olha, irmã, agora nós vamos ter um almoço. Ela falou: o quê? Almoço? Um almoço, faz parte do protocolo e tal. Ela falou: não quero almoçar não, eu quero ir embora. Mas como, irmão? Não, vocês arrumam um avião aí, me mandam embora, eu preciso voltar. Meus irmãozinhos estão me esperando lá. E o primeiro-ministro fazer o quê? O repórter ouviu aquele que acompanhou e resolveu ir com ela, pediu permissão e tal, e foi com um fotógrafo para lá. Chegando lá em Calcutá, fim do dia, ele foi para o hotel, tomou um banhozinho cheiroso, com aquela roupinha, né, arrumadinha, fez assim, chamou o repórter, já era fim de tarde, quando ele vai lá para o hospital. Quando chega lá, já escurecendo, aquele salão liso, um monte de pacientes assim nas caminhas. Lá no fundinho estava Madre Teresa de Calcutá, dando uma sopinha para aquele ser idoso que estava prestes a desencarnar. E ela estava ali com ele. Quando ele aproximou dela e disse: Madre, aí antes disso ele fala para o repórter, para o fotógrafo: clica, e ele está aí, registrou um ato de bondade, de profunda bondade. Aí ele aproxima dela e fala: irmã, eu estou fechando a reportagem do New York Times e eu precisaria concluir essa reportagem com a resposta da senhora. O que lhe move? Eu passei 35 anos questionando. O que lhe move? Aí ela falou assim: meu filho, hoje então você vai saber. Mas antes, faz um favor para mim, eu estou precisando ir lá nos meus aposentos. Vai dando a sopinha para o nosso irmãozinho aqui. Passou a canequinha para o repórter. Aquele repórter que nunca tinha tido o convívio com as dores humanas. Ficou todo desajeitado, pegou aquela canequinha tremendo
sem saber o que fazer, sentou ali. E aí então ele pegou a colherzinha e levou na boquinha. A dificuldade para aquele idoso assimilar. E ele foi, deu um pouquinho, tremendo, deu mais um pouquinho. Aí a garganta começou a fechar, a respiração começou a ficar ofegante, e ele começou a tremer. E em determinado momento, o senhorzinho, já prestes a desencarnar, abre os olhinhos e olha para ele, e o olhar dos dois se cruza, e ele conta, Enzo, nome. Ele conta que naquele instante, ele ouviu pelo olhar daquele ser, a palavra, muito obrigado. Aí subiu lágrimas, os olhos correram no rosto, e ele ficou lá, naquele momento de reflexão, dizendo que ele nunca sentiu algo tão grande dentro dele. Quando vem lá a irmãzinha, lá do fundinho, aproximou e olhou para ele e falou assim: agora você sabe o que sempre me moveu. É o sabor, o doce sabor da caridade, o perfume da fraternidade. Esse é o que movimenta as forças para a prática do amor. Aquele senhor revelou isso e com certeza deve ter modificado. Mas a gente para nesse instante e pergunta: será que a gente precisa gastar 35 anos para descobrir como é bom praticar a caridade?